A aula 2 da disciplina Projeto de Pesquisa vai abordar o assunto em como elaborar o problema de pesquisa e o objetivo geral da pesquisa. Recordando, o que vem a ser um projeto de pesquisa, né? Trata-se de um planejamento de pesquisa devidamente documentado que expõe sobre as ações do estudo a ser efetivado. É importante ressaltar que todo projeto de pesquisa precisa seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, em relação à confecção de capa, em relação à fonte de digitação. Então, é importante estar nos moldes da legislação. O projeto de pesquisa são planos e os procedimentos para a pesquisa. Então, o que eu vou fazer nesse projeto de pesquisa? O que eu quero abordar? Quais procedimentos vão ser utilizados? Ou seja, o método, a metodologia que eu irei utilizar. Abrange decisões desde suposições amplas até métodos detalhados até análise de dados, ou seja, de coleta de dados, né? Qual é o questionário que eu vou aplicar? Para quem que eu vou aplicar esse questionário? Esse questionário é aberto, com questões abertas, esse questionário é com questões fechadas, de múltipla escolha, e isso precisa estar bem definido e claro no projeto de pesquisa. Quais caminhos eu vou percorrer na elaboração desse projeto de pesquisa? O projeto envolve diversas decisões, que são as concepções do pesquisador. O que é isso? O pesquisador ele tem que lembrar sempre que o fundamental são as leituras. Não dá para você elaborar um projeto de pesquisa sem fazer leitura. As leituras precisam ser exaustivas. Ler vários artigos referentes ao seu tema de pesquisa. Qual é o procedimento de investigação? É uma pesquisa qualitativa? É uma pesquisa quantitativa? Que método eu vou utilizar? Eu vou utilizar pesquisa de campo? Eu vou utilizar só referências bibliográficas, busca bibliográfica daquele determinado assunto? Então, isso precisa ser bem delimitado e delineado no projeto de pesquisa. Quais as reflexões que eu preciso ter em cima do projeto de pesquisa? Primeiro é o quê? O que será essa minha pesquisa? Para quê? Para que eu vou desenvolver essa pesquisa? Para quem? Quem vai ler o meu trabalho? Quem vai julgar o meu trabalho? O problema de pesquisa envolve o tema, os objetivos, as perguntas, hipóteses e a justificativa. Por quê? Como? Com que? Quanto? Determina a base teórica e as estratégias de pesquisa. Onde? Qual é o lugar que eu vou aplicar minha pesquisa? Quem serão os meus sujeitos de pesquisa? Então, o período da coleta e fonte de dados é definida nas estratégias de pesquisa. Quando? É o cronograma que eu vou elaborar para fazer a minha pesquisa. Isso tudo envolve no projeto de pesquisa. O problema de pesquisa ele fornece as diretrizes e os componentes fundamentais da pesquisa. O problema de pesquisa auxilia a formular, aprimorar e estruturar mais formalmente a ideia da pesquisa. O problema de pesquisa nada mais é do que a questão de pesquisa do meu estudo. É uma pergunta. Pode ser rápida ou lenta, depende do pesquisador formular essa questão de pesquisa. Por isso que é necessário leituras exaustivas, né? Ler, ler e ler. Deve ser escrito de forma clara, precisa e acessível. Não dá para me fazer uma pergunta onde a pessoa não vai nem entender o que é aquela pergunta. Então, é importante essa pergunta ser concisa, ser clara, para que a pessoa, ao ler a minha questão de pesquisa, a minha pergunta do estudo, ela seja uma coisa que a pessoa consegue entender qual que é a pergunta. Ela não vai saber o resultado, ela não vai dar a resposta, mas ela tem que entender qual que é essa pergunta. Esse é o sentido principal. E aí, reforçando, o problema de pesquisa é sempre uma pergunta e deve estar em consonância com o tema central do projeto de pesquisa. Então, você tem o tema, o problema de pesquisa ele está alinhado com o seu tema central. Aí nós colocamos um exemplo, por exemplo, se o tema central da pesquisa, do projeto de pesquisa é prevalência de diabetes tipo 1 em idosos, qual seria o meu problema de pesquisa? Qual seria a minha pergunta? Seria: qual é a prevalência de diabetes tipo 1 em idosos? Ponto de interrogação. A pergunta sempre tem que finalizar com ponto de interrogação, senão não é uma pergunta.
Outra questão importante do meu projeto de pesquisa é o meu objetivo geral. Qual é o objetivo geral da minha pesquisa? Então, o objetivo geral de um projeto de pesquisa é a declaração mais importante de todo o estudo e precisa ser apresentado de maneira clara e específica. Segue os mesmos padrões da pergunta de pesquisa. O objetivo geral tem que estar alinhado com o tema central e utilização de alguns verbos específicos que nós vamos ver logo mais à frente. Então, o objetivo geral é a intenção geral do estudo, não o problema ou a questão que conduz à necessidade do estudo. Isso interfere nas questões que é a coleta de dados que vai tentar responder. Então, ou seja, o meu objetivo geral é qual é o objetivo do meu trabalho? Aonde eu quero chegar? Então, durante a pesquisa, podem surgir objetivos adicionais, que nós chamamos de objetivos específicos, mas precisa ter um objetivo geral e depois alguns objetivos específicos, que é o detalhamento que eu quero chegar durante a minha pesquisa. E aí nós temos algumas dicas gerais sobre o objetivo geral do projeto de pesquisa. Concentre-se em um único fenômeno, ou conceito ou ideia. Não dá para abrir o leque. Então, se você tem um tema central, foque no seu tema central. Estreite o estudo a uma ideia a ser explorada ou entendida. Use verbos de ação, como, por exemplo, descrever, entender, desenvolver, examinar. O significado de, identificar, diferenciar, aprofundar, encontrar, gerar, compreender, examinar. Isso é alguns verbos que podem ser utilizados no início do objetivo geral. Sempre o objetivo geral começa com um verbo. Use expressões neutras, linguagens não direcional. O que significa isso? Às vezes você coloca o seu objetivo geral já respondendo alguma coisa ou qualificando alguma coisa. Por exemplo, o correto é experiências dos indivíduos. E não então, ou seja, experiências dos indivíduos. Qual seria o meu objetivo geral? Descrever as experiências dos indivíduos ou identificar a experiência dos indivíduos, compreender as experiências dos indivíduos. Então, é errado colocar experiências bem-sucedidas dos indivíduos. Ou seja, eu já estou dizendo que as experiências são bem-sucedidas. Como que eu vou dizer se é bem-sucedida se eu nem fiz a pesquisa ainda? Né? Evite incluir essas palavras como útil, positivo, informativo, pois sugerem já o resultado. Então, por isso que nós falamos que o objetivo geral ele precisa ser neutro. Ele não pode ter identificação de alguma resposta ou de alguma coisa, ou que qualifique o objetivo geral. Então, aqui nessa tabela, tem uma tabela geral que é para auxiliar na elaboração do verbo em relação ao objetivo geral. Se eu for falar de conhecimento, eu tenho esses vários verbos que vão identificar conhecimento. Se eu quero compreender algo, esses vários verbos. Aplicação, a mesma coisa, análise, a mesma coisa, síntese e avaliação. Então, esses são os principais verbos que eu posso iniciar o meu objetivo geral. Então, resolver alguma coisa. Compilar alguma coisa, comprovar alguma coisa. Então, é nesse sentido que é colocado o objetivo geral. Por exemplo, se eu quero conhecer alguma coisa, eu vou colocar identificar aquilo que faz parte em conjunto com o meu tema central. É nesse o sentido. Então, a aula 2, ela vem para dar dica de como elaborar o objetivo geral e a questão de pesquisa do projeto de pesquisa. Mãos à obras. Temos que começar a confeccionar o objetivo geral e o problema de pesquisa do tema elencado.